Por favor. Meritíssimo, advogador, membros do júri. Quando vim até vocês na manhã de terça-feira, comecei dizendo que ações falam mais alto do que palavras. E eu não estava falando sobre o ato de vir ao tribunal para testemunhar. Eu estava falando sobre as ações das pessoas na noite do suposto incidente. Vou destacar isso rapidamente, mas antes quero abordar algumas coisas que o promotor disse e às quais preciso responder imediatamente. Eu concordo que isso está no material de 35 páginas do júri. Eu prometi 25, errei por 10, então peço desculpas. Mas eu concordo, não há nenhuma evidência aqui que diga que você tem que se jogar para fora de um carro. Eu concordo. Também não diz aqui vídeo de helicóptero, ou vídeo de aviação, ou várias outras coisas. Então, eu concordo que coisas assim não estão especificamente detalhadas nas instruções ao júri. Mas você tem que olhar para o que elas realmente dizem. Então, quando eu falei sobre tentar sair de um carro, ou quando eu fizer isso em breve, estou falando especificamente sobre a página 3 das instruções de sequestro. Em que o sequestro exige um confinamento. Rapto ou aprisionamento de alguém contra a vontade dela. Então eu concordo, não diz que você tem que se jogar de um carro ou bater em carros de polícia ou algo assim. Então eu concordo com a promotoria nisso. Mas o que você vai perceber é que você precisa considerar as circunstâncias das pessoas quando elas estão nessas situações. E eu certamente argumentaria que, e eu vou argumentar em breve, quando falar sobre esse indivíduo, que ter a capacidade de demonstrar com suas ações que você não está confinado é certamente mais importante do que o que se diz em um tribunal. Além disso, isso é destacado no primeira alegação final da acusação, o cartão de identificação. Esse cartão de identificação que, de alguma forma, magicamente apareceu no degrau perfeito, ou melhor, no degrau perfeito desse prédio de apartamentos, e só foi descoberto quando foi entregue a essa terceira suposta vítima. Novamente, nós não pedimos aos jurados para desafiar o bom senso. E simplesmente as coisas nunca acontecem de forma tão perfeita assim. E por fim, uma das provas que a acusação apresentou, ou melhor, mencionou em suas alegações finais, tratava dos ângulos dos disparos e de quais carros estavam indicados. Eu pediria que vocês usassem o bom senso sobre como as balas se deslocam. As balas viajam em linhas retas, considerem os ângulos e que há outros carros entre eles. E vocês terão a oportunidade de analisar isso também. Mas vamos voltar ao ponto de que ações falam mais alto do que palavras. Então, eu gostaria de destacar isso novamente e vou fazer o meu melhor para me referir a essas jovens apenas pelas iniciais, por respeito à privacidade delas, mas a CB, você tem que considerar que ela estava no carro com alguém que aparentemente estava cochilando de vez em quando, a ponto de ela comentar que ele só acordou quando ela freou por causa de um carro, ou desculpe, um táxi. Você tem que considerar se alguém dorme tão profundamente em um ambiente urbano como Tampa. Havia várias oportunidades quando você olha para os mapas que o detetive mostrou hoje, em ruas urbanas movimentadas, cheias de comércios, para pedir ajuda. E eu concordo novamente. Essas instruções ao júri sobre sequestro não dizem que você só está sequestrado se não puder parar em um água e só conseguir chegar até um... Não diz isso. Eu concordo. Mas você tem que considerar o grau em que alguém está realmente confinado, sequestrado ou preso, se a pessoa que está fazendo isso supostamente está dormindo. E tão profundamente dormindo que está dormindo em um carro, e tão profundamente dormindo que só acorda quando você pisa no freio por causa de um gato. Você também tem que considerar como alguém pode ser sequestrado, confinado ou preso quando diz para a pessoa guardar a arma e ela obedece. Porque, como você se lembra, ela testemunhou várias vezes quando dizia: sabe, guarda isso, eu não quero ver. Guarda isso, eu não quero ver. E a pessoa obedeceu. Lembre-se, claro, você tem que, de novo, usar o seu bom senso, porque se alguém realmente fosse atirar em alguém e realmente fosse ameaçar alguém com uma arma, se você dissesse, olha, eu não quero mais ver a arma, seria tipo, ok, eu guardo. Isso é o seu bom senso. E, de novo, nós não pedimos aos jurados para deixarem isso na porta do tribunal. Certamente não pediríamos isso neste caso. Quando comecei a conversar com vocês na terça-feira, eu disse que todos os julgamentos com o júri realmente se resumem a 3 coisas: fatos, lei e bom senso. Ao falar sobre os fatos, eu falei sobre as provas testemunhais. Vou destacar várias testemunhas diferentes que considero de particular importância neste caso. Vou começar de novo por respeito. HBC, que foi a primeira testemunha que ouvimos na manhã de terça-feira. Ela testemunhou novamente que eles dirigiram por horas. Ela não conhece Tampa, então não estou culpando ela por isso, mas que a pessoa no carro com ela adormeceu, de novo, várias vezes, e só acordou em um momento para evitar atropelar um gato. Você tem que se perguntar, nessa circunstância,
Você não para. Você não faz nada. Eu entendo o desejo de não bater seu carro em um carro de polícia ou contra outros carros no trânsito. Eu aprecio isso. Mas você tem uma tábua de salvação, como a acusação chamou. Alguém poderia sussurrar, alguém poderia pedir ajuda, alguém poderia fazer várias coisas diferentes. É por isso que ações falam mais alto do que palavras, porque é fácil vir aqui e dizer que estava confinado, mas quando você tem os meios para escapar e não faz isso, você tem que se perguntar: essas ações falam mais alto do que palavras? Ela também falou sobre procurar um carro. E, novamente, se você está disposto a pensar nessas coisas, se eu estou disposto a causar um acidente intencionalmente, Mas você não vai pedir ajuda para a pessoa que está falando com você por pelo menos 1 hora no seu ouvido? Você está realmente confinado? Você está realmente sem meios de escapar? Você está nessas ruas com muito movimento industrial e comercial e não, sabe? Não para em um posto de gasolina ou em qualquer uma das várias outras opções. E ouvimos de pelo menos 3 testemunhas diferentes da polícia que havia um monte de policiais na rua porque havia várias cenas de crime diferentes. Se você se lembra, havia o Residence Inn by Marriott. Depois, há pessoas indo para uma casa na West Cypress, tem gente basicamente olhando. A gente chama de norte e sul de Tampa, tem uma parada perto do Memorial Hospital. Tinha polícia em todo lugar em South Tampa naquele momento, porque eles estavam dirigindo por aí procurando essa pessoa. Esse HABC, você sabe, afirma nunca ter visto a polícia parar, nunca teve a oportunidade de tentar fazer isso. Você também tem que considerar, de novo, que ações falam mais alto do que palavras, que o carro foi parado e a pessoa que atacou veio por trás dela. Você tem uma parte do depoimento em que ela sabia que a pessoa era alta porque essa pessoa tentou passar por cima do centro do carro. Então, tentou passar por cima do que acho que todos nós chamaríamos de console central, mas não conseguiu, porque era muito alto. Então essa pessoa realmente saiu do carro e foi dar a volta para entrar no banco do passageiro da frente. Novamente, alguém que está realmente confinado, sequestrado ou preso e tem os meios para fugir dirigindo, a gente imagina que certamente faria isso. E isso não é pedir para alguém, sabe, fazer algum movimento, tipo Jason Bourne ou algo assim. É só pedir para fazer exatamente o que fizeram a noite toda, que é ir embora dirigindo. A pessoa estava fora do carro, o carro obviamente tinha travas, porque ouvimos várias vezes discussões sobre como a porta dela estava destravada quando ela foi finalmente puxada pela namorada dela na época, e a porta do passageiro estava trancada. Então o carro tinha travas funcionando. Então quando o agressor estava fora do carro, se ela realmente estivesse sendo sequestrada ou mantida em cárcere privado ou mantida contra a vontade dela, ela tinha os meios disponíveis para ir embora dirigindo, mas ela não fez isso. O detetive Barnowski, esta manhã, através do seu depoimento, apresentou 2 provas, e essas novamente mostraram as áreas de deslocamento, localizações de IPS, e essas eram vias comerciais muito movimentadas, com muito tráfego. Então, novamente, isso demonstra que isso não era algo como isso é uma ofensa ao Ruskin Road, uma estrada rural onde não havia ninguém, onde eles dirigiram por 1 hora e nunca viram ninguém. Isso é alguém que está na cidade e está, eu não diria cercado por trânsito, mas certamente lidando com muito trânsito. Todos nós vimos várias câmeras de semáforo, vimos o centro de Tampa, vimos muito trânsito e muitas oportunidades de conseguir ajuda se ela realmente precisasse.